Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligadinho no canal Versão Limited. Hoje estamos aqui com o carro mais vendido na China, Geely EX2, e um dos elétricos mais baratos à venda no Brasil. Lógico, esse carro aqui não custa assim um preço tão em conta como você pode estar querendo, mas por menos de 140 mil reais você leva um carro com farol de LED, roda de liga, banco elétrico, banco de couro, ACC, assistência de frenagem, entre eixos adequado de 2,65, um bom porta-malas e um 0 a 100 abaixo dos 11 segundos, 10,2, pouquinho acima de 10, já é um número bastante bom. Lembrando que esse carro tem 111 cavalos e 15,3 kgfm de torque. Bem, são duas versões do EX2, a Max e a Pro. Essa que você está vendo é a Max, topo de linha, por R$ 136.800, R$ 136.800 no dia que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 20 de maio. E tem a Pro também por R$ 123.800, diferença de R$ 13 mil. O que esses R$ 13 mil agregam? Roda de liga leve, aro 16, a versão de entrada é roda de ferro com 15 polegadas, teto pintado de preto e pacote de assistências à condução, quais sejam frenagem automática de emergência e o piloto automático adaptativo. Esse carro não tem o ADAS nível 2, que seria aquele com a centralização em faixa. Outra coisa que esse carro não tem, que um dia de chuva como esse é muito propício para te mostrar, limpador do vidro traseiro. Qual que é a questão aqui, né? Isso não é um item obrigatório por lei no Brasil, mas em um carro hatch, o que acontece? Você gera uma zona de baixa pressão aqui, que faz com que a sujeira consiga subir e fica incrustada aqui no vidro. Então o limpador não é exatamente porque o vidro está molhado, não estou conseguindo enxergar. Não, é para quando isso aqui vai sujando, né? Aqui, ó, todo carro hatch, ou pelo menos com a traseira achatada, né? O Fit é o monovolume, tem. Por que um carro sedã como esse Focus aqui, vamos ver. Por que o carro sedã não tem? Porque a zona de baixa pressão desse carro tá aqui, ó. Tá aqui. Então a tampa do porta-malas, esse volume, esse terceiro volume, não deixa a sujeira subir para o vidro, o que não acontece em carros que tem a traseira mais reta, como acontece com o Fit, como acontece com esse carro aqui que não tem limpador. Essa cor verde pistache aqui, não gostei. Se eu fosse você, eu colocaria esse carro no branco. Para mim, lá no configurador, é a cor mais bonita. Tem esse verde pistache aqui, tem um prata cinza, né? Prata barra cinza, um prata meio escuro, quase um tom de cinza, o branco e o preto. Eu prefiro esse carro branco, acho que realça mais o teto, enfim, as rodas também tem esse acabamento diamantado e etc. Bem, aqui atrás a gente tem um conjunto todo de LED, tá? Essa lanterna traseira aqui, tem nada de halógeno não. Vou dar seta aqui para você ver, ó. Aqui, tudo de LED, tá? Ó, coisinha bonita, rapaz. Pois é. E aqui 375 litros de porta-malas. Lembrando, esse carro não tem step. Esse tampão, ele tá vindo sem a cordinha em todos os carros. Por quê? Porque isso aqui certamente é uma exigência brasileira, não exigência de força de lei, mas porque a gente gosta de ter esse tampão aqui. E lá na China é muito comum que os carros venham sem. Lá eles não ligam muito de não ter isso. Então aqui parece que não foi exatamente pensado para esse carro ter um tampão, porque não tem onde prender a cordinha aqui. Ela teria que vir aqui em cima, né? Mas não tem onde prender essa cordinha. Então fica aí a sensação de que isso foi pensado exclusivamente para o mercado brasileiro. O Geely aqui, Geely EX2, fica essa redundância, né? Geely aqui e Geely aqui. Podia ou tirar esse ou tirar esse, na minha concepção. Tira esse, deixa só esse aqui, esse grandão. O carro também nessa versão topo de linha traz câmeras 360, sensor de estacionamento traseiro. Não tem sensor de estacionamento dianteiro em nenhuma versão, tá? Mas aqui pelo menos a câmera 360 te ajuda na hora de manobrar. Mas é bastante fácil manobrar esse carro. Ele tem tração traseira, então o ângulo de esterço da roda é bastante grande, um diâmetro de giro inferior a 10 metros, tá? Antena Shark aqui, como eu te falei, sensor, câmera, aqui por fora tá visto, né?
E aqui por dentro um bom, aliás, deixa eu falar primeiro aqui, ó. Potência de carregamento 6,6 kW na lenta, 70 na rápida, bateria de 39,4 kWh, 39,5 não chega a 40. Portanto, se você carregar 70 kW, é muito provável que você consiga aí de 10 a 80% em meia hora, um tempo bastante aceitável. Bem, e o espaço interno, né? Aqui as maçanetas são shaved, mas não são daquelas retráteis, né? Você ainda consegue colocar a mão. Eu prefiro essas do que aquelas que saltam, né? Pelo menos assim, acho melhor. E aqui o espaço interno, deixa eu desligar essa seta, né? Tá um tico-tico aqui dentro, que barbaridade. Pronto. Aqui, ó, entre eixos de 2,65 m, uma boa medida que se traduz em um bom espaço. O banco está ajustado para que eu dirija. Eu tenho uma excelente movimentação de pés aqui. Com algum esforço eu consigo até dobrar a minha perna, se eu quiser. Toma cuidado que a sola do tênis está molhada. Uma boa largura também, o carro tem 1,80 m de largura, ó. Tá longe para eu encostar o meu dedo na outra porta aqui, bem bom. O teto é branco, beleza. Não me incomoda isso num carro mais de entrada, que não tem assim pretensão esportiva. Duro é igual a Chevrolet faz, né? Faz a linha Midnight, tudo preto por fora. E aqui dentro o teto é branco. Cintos e apoio de cabeça para todos, não há o terceiro apoio de braço. E aqui esse banco é rebatível 60/40. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, é bipartido 60/40. Aqui embaixo ele tem uma gaveta. Na ficha técnica diz que ele tem uma gaveta aqui, ó. E de fato eu já vi. Essa unidade tá sem. Não sei se alguém tirou, quebrou, esqueceu de colocar de volta. Mas esse carro tem de fábrica nessa versão uma gaveta que você puxa aqui com mais 20 litros de porta-trecos para você colocar aqui. Bem legal. Essa unidade tá sem. Aqui a gente tem a saída de ar traseiro e tomada de carregamento USB-A. Não é USB-C não. O vidro é um toque para todo mundo, inclusive com esses botões aqui normais, vamos assim dizer. Vou fechar aqui. Ele não tem aquele recurso anti-vácuo do Chevrolet, né? Então por isso que a porta tem que dar uma batidinha um pouco maior. Aqui nessa versão você tem banco elétrico, só para o motorista, a outra ali é manual, tá? As duas têm esse volante revestido em couro, mas esse acabamento macio aqui é nessa versão Max. Bem como as Ambient Lights aqui, que você pode escolher entre 256 opções aqui de cores, tá? Bom, a direção, aliás, já dá partida no carro, basta pisar no freio, engatar drive, a chave já estava aqui. Aliás, a chave é essa convencional, como a gente se acostumou. Tudo bem que ela não tem aqui um lugar para pendurar um chaveiro, mas já é melhor do que aquele cartãozinho NFC do Sleep Motor, né? Lembrando que você pode baixar também o aplicativo nessa versão. Você tem o aplicativo da Geely na versão Max, você consegue comandar algumas coisas do carro pelo aplicativo. Freio de estacionamento eletrônico. Aqui esse painel tem 8,8 polegadas. Confirmar. Onde que eu confirmo aqui? Não. Confirmar. Pronto, confirmei. Se você aperta aqui e segura, ele dá a opção de você configurar o que você quer ali. São 3 opções: mídia, consumo médio e viagem atual. Certo? Aqui você tem alguns atalhos, entre os quais desligar o veículo. Você pode desligar tanto pela central multimídia, como apenas fechando o carro e travando aqui no cadeado da chave, ele já vai fechar. Essa versão tem o carregador de celular por indução aqui, a de entrada não tem. Aqui alguns controles: fechar as janelas automaticamente ao trancar o veículo, isso é muito bom. Diminuir a velocidade do limpador dianteiro ao estacionar. Carregador sem fio, você pode ligar ou desligar, dependendo, né? Ah, eu quero deixar minha carteira aqui, não quero que desmagnetiza nada. Vem aqui e desliga, tá? Ou você pode deixar ligado. Condução, modos de condução: Eco, Comfort, Sport, regeneração de energia. O problema desse carro é que ele não tem memória, então você pode setar o que você quiser.
desligou, trancou, ficou alguns minutinhos fora, voltou, vai estar tudo setado num standard, que é Comfort e regeneração média. Bem, aqui você tem até uma sensibilidade do pedal de freio, bem legal isso aqui. Estacionamento confortável, isso aqui é o creeping. Aqui ó, o sistema pode reduzir o solavanco do veículo, também para o freio não ficar tão sensível. Aqui você tem um Hill Descent Control e para desligar o controle de tração, bem como o Auto Hold. Por que ele não está deixando eu desligar ou ligar o Auto Hold? Não sei. Será que é porque está em eco? Não sei, não está me deixando desligar o Auto Hold. Mas você tem Auto Hold também. Iluminação, você consegue ajustar o faixa do farol. Farol alto inteligente também, ele tem a comutação automática do farol alto. Ao iluminar o interior do veículo ao abrir a porta, claro, né, a gente quer que acenda a luz para enxergar o que está fazendo. Faróis de cortesia, desligou o carro, com o tempo fica ligado, desligado 30, 60 e 90. Luz sincronizada, aqui, com o modo de condução, etc, com o que você fizer. Aqui se você diminui o ar-condicionado, quer ver, ó, o ar tá ligado, né, ó. Agora eu vou ligar. Se eu diminuo a temperatura, olha lá, ele pisca azul. Se eu aumento, ele pisca vermelho. E assim vai. Vou deixar aqui no verde. Ó, aumentei, ele pisca vermelho. Enfim, isso é a luz sincronizada também. Aqui, então, aí você pode ter modo de condução vinculado, conforme o modo de condução que você quiser. Modo gradiente. Ele vai alternando num gradiente de cor. Alternância bicolor, você consegue setar duas cores. Ele vai alternando entre essas duas cores. Aqui, ó, nesse delta, certo? E aqui uma cor sólida, você coloca uma cor só e bola para frente. Vou deixar aqui, ó, os tons de azul. Muito bom. Ajuste do brilho. E aqui luz sincronizada com chamadas aqui no ajuste do ar-condicionado, boas-vindas, enfim, isso que eu tinha te mostrado. ADAS, aviso de saída de faixa, tá? Que eu estou deixando desligado, mas ele não atua no volante, ele só dá um alerta. Assistente pré-colisão, isso é muito bom, deixe sempre ligado. E lembretes inteligentes. Aqui, quando ele identifica que o veículo está no semáforo, está mexendo no celular aqui, andou o semáforo, ele te alerta. Opa, vamos que a turma já foi. E tela, automático, escuro e claro. Vou deixar aqui no modo escuro. Brilho, idioma. Alcance restante. Esse aqui é interessante de te falar, ó. Ele te deixa ou num padrão. Aqui, ó, ele tá dando 224. Por que o SC tá desligado? Eu desliguei o controle de tração? Não quero que desliga não. Deixa ligado. Ah, tá. Vamos lá. Aqui, tela, ó. Alcance restante. Você pode deixar ou num padrão, que é um sistema mais, digamos, burro, e nesse dinâmico, que é um sistema mais inteligente, que é ele vai lendo como você está dirigindo o carro, mediante as últimas médias de consumo, e te dá uma média, digamos, em mais tempo real, né? Em tempo real, praticamente. E aqui no padrão, ele dá uma média mais otimistona, tal, né? Sem ler tanto o que você está fazendo aqui em tempo real. Por isso que eu prefiro deixar em dinâmico. Aqui indicando 200 km de autonomia, que eu posso ver o nível da carga. Só passar por aqui, ó, som, efeitos sonoros. Você consegue modular aqui o sistema de som, que aliás tem 6 alto-falantes nessa versão, versus 4 na primeira. Conexão Bluetooth, vale lembrar, Apple e Android só por fio, tá bom? E aqui em meu carro você tem aqui alguns dados do software, Fly Me Auto, que é o sistema operacional aqui, dessa multimídia, enfim. O carro está com 1.229 km e a autonomia restante de 1.229, aliás, de 195 km. Se eu abrir a porta, ele vai indicar ali? Não vai, só aqui no painel mesmo. E aí eu posso vir aqui, tem as câmeras 360, tá? Isso é normal, tá? Nem vou perder muito tempo te mostrando. É a 540, né? Porque você pode ajustar a invisibilidade do carro, né? Mas enfim, a câmera 360 muito boa, aliás, para a categoria. Uma resolução a contento. Eu não esperaria uma resolução dessa num carro de mais de 200 mil reais, mas num carro de abaixo de 150 mil tá bem a contento. E aqui
dados da bateria. 52% me resta ainda de carga. Estatísticas de uso, ele te dá gráficos de consumo aqui, etc. Nos últimos 50 km, nos últimos 100. Aqui você tem uma trip. Essa trip eu resetei ontem. Já rodei 18 km desde que eu zerei tudo aqui. Você pode colocar algumas coisas, como por exemplo, resetar a viagem atual a partir da recarga, depois de estacionar. E aqui, modo super economia, ele vai, quando você achar que precisa de... Entrou no modo reserva, você pode acionar isso automaticamente, ele te dá sugestão, na verdade. Ele vai desligar o ar-condicionado, ele vai colocar a regeneração em nível máximo, ele vai limitar a velocidade em 90 km e ele vai desligar a luz ambiente. Você pode, claro, não, eu quero que quando entrar esse modo, mantenha o ar-condicionado. Eu desseleciono aqui, mas do jeito que está aqui, é tudo que ele vai fazer para tentar economizar energia. Não quero esse modo agora não. Ó, tanto é que ele tinha apagado, ó. Se eu confirmo aqui, ele apaga a luz ambiente para economizar a bateria, tá? E ele bota até uma folhinha aqui, ó, para te avisar que tá nesse modo, tá bom? Mas enfim, não quero isso agora. Carregamento programado, você pode também colocar para que horas você quer que comece ou termine, né? Caso você tenha sempre uma tomada à sua disposição na sua casa, pode plugar o carro quando você chega do trabalho. Puta, sei lá, tá com problema de... Se todo mundo ligar a força aqui no meu prédio, vai cair a luz, deixa para de madrugada. Você pode programar, começa à meia-noite e termina às 6 da manhã, por exemplo. É uma opção. Programar uma viagem. Antes de uma viagem, a temperatura da bateria é ajustada por meio de uma estação de recarga. Tá, isso aqui é para quando você tem realmente uma estação de carga à sua disposição. Você pode colocar aqui, ó, para estabilizar a temperatura da bateria, porque a bateria tem que funcionar na temperatura certa, né? Para você não ter desperdício de energia. Você tem o sistema V2L também, tá? Ou seja, você consegue alimentar externamente um eletrodoméstico com a energia da bateria do carro. E aqui você tem alguns atalhos, modos de condução, modo repouso, apartamento, efeitos sonoros, enfim. Basicamente isso, né? E para abrir o porta-mala dianteiro você pode fazer por aqui também. Certo? Agora vamos rodar, que é o que mais nos interessa, retrovisores elétricos também. Vamos rodar para te mostrar um pouquinho de como que é. Vou colocar vocês aqui. Você tem também como alternar aqui esses papéis de parede, ó, da central multimídia. Eu gosto do nosso glorioso. É um porquinho da Índia, é isso? Ou é um hamster? Para mim é um porquinho da Índia. Enfim, mas tem aqui o Poodle, tem vários álbuns. Você pode colocar uma imagem aqui também, você pode passar para ela uma imagem que você quer. Isso é bem legal. Bom, o carro tá ligado. Basta eu colocar em drive aqui. Pronto, tá ready. A gente tá rodando no modo Eco por enquanto. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui para desembaçar o vidro, porque já começou a embaçar já. Uma coisa ruim só é que os comandos de ventilação, claro, estão concentrados aqui. Tem os botões físicos aqui no console. Você consegue ligar e desligar, acionar ou desacionar o ar-condicionado e meter para desembaçar aqui. Mas o ajuste mais fino de intensidade do vento, de temperatura, isso você só faz pela multimídia mesmo. E, embora haja esse gráfico de duas zonas aqui, é uma zona só. Provavelmente na China deve ter uma versão desse carro que tem duas zonas, mas aqui no Brasil a gente tem uma zona apenas. Diminuir aqui o modo tufão. E o retrovisor não é eletrocrômico. Acho que te falei tudo. E agora vamos rodar. E eu fiquei positivamente surpreso. Aliás, o limpador não é automático, tá? Você tem como regular o intermitente aqui, mas não tem como deixar no modo automático. Eu gostei muito do comportamento de suspensão desse carro, especialmente porque eles meteram uns pneu balão aqui, que vou te falar, é o carro ideal para você rodar em rua esburacada. Porque além de você ter um bom trabalho de suspensão, ela tá bem brasileirada, tá? Vou te falar, esse carro é mais confortável de andar do que um Kardian. Já trazendo paralelo aí, já que ambos são, entre aspas, Renault, esse carro aqui é mais confortável de andar do que o Kardian. Não, e não é só por causa de roda e pneu não, tá? É por causa de suspensão, acerto de suspensão também. O Kardian tem roda 17, um pneu
assim, eu tenho certeza que não é 60. Eu acho que é 50 o perfil daquela roda 17 do Cardian. Mas de suspensão mesmo, de shake residual, de quanto que chacoalha, de tudo. Esse carro é muito mais próximo de um Fiat do que de um Renault. E eu não tô desmerecendo a Fiat não, tô dizendo, um carro mais confortável, um carro mais neutro de andar. Vou desligar a luz aqui para ver se melhora um pouco a situação. Mas sim, é um carro bastante confortável de andar, me surpreendeu positivamente. A direção elétrica tem uma assistência ok. Eu não achei que a direção é boba, nem preguiçosa, né? Geralmente carros chineses têm esse acerto um pouco mais moroso aqui da direção. Eu achei a direção tem a assistência correta, não acho que deixa a desejar não. E também modulação de freio e de pedal, aí sim, aí a gente tem um comportamento bastante típico de modelos chineses. O que eu quero dizer com isso? Trazendo o Cardian agora para comparação, pode dirigir um Cardian aí e triscar o pé no freio assim, ó, igual eu tô fazendo aqui, ó. Ele vai dar beliscadinha. Aqui não. Aqui eu... Ah, não é possível que vai fechar de novo. Puta que pariu. Esse semáforo aqui é um dos piores. Como eu vinha dizendo, aqui você coloca o pé no freio, você dá aquela triscadinha e ele não dá aquela alicatada de primeira. Coisa que um Polo faz, um Cardian faz, um Onix faz, um Argo faz. E aqui não. Aqui, não tô dizendo que o carro não tem freio. Tô dizendo só que a modulação do pedal é diferente. E o fato do carro ser tração traseira, alguém me perguntou assim nos comentários do Instagram, no story na verdade, dá pra fazer drift? E eu fui atrás de pesquisar e tem gente fazendo drift com esse carro na grama. E vou te falar, é o lugar ideal pra fazer, porque aqui, dependendo, se você colocar o carro no modo esporte, desligar o controle de tração e ter um dia como esse, que o asfalto tá meio molhado, que foi o que eu fiz, ele dá umas rabiadas, cara. Ele é capaz de dar umas rabiadas sim. Mas se você tá rodando no modo normal, modo eco, controle de tração ligado, ele não vai ficar igual um Camaro, tá? Ele vai ficar neutro, ele não vai ficar saindo de traseira não. Mas se você abusar, né? Asfalto molhado, controle de tração desligado, carro no modo esporte, pode ser que ele faça assim. Vamos esperar aí a boa vontade do nosso semáforo em dar a nossa vez. Mas respondendo aí se ele faz drift ou não, sim, ele faz, mediante, claro, né? Também não estamos falando de nenhum Subaru BRZ, mas dependendo da situação, ele faz sim drift com alguma facilidade, porque justamente como você tem a tração traseira e o motor também é traseiro, né? Então você tem a frente um pouco mais leve. Pronto, agora o semáforo aqui abriu. Dá seta aqui. Ele faz um barulhinho abaixo dos 25 por hora para alertar todo mundo que ele tá ligado e andando. E vou tentar pegar uma rua mais esburacada aqui agora para te mostrar sobre suspensão, ó. A rua de paralelepípedo. Carro bem neutro, não tem ruído de acabamento aqui dentro, de peça solta e tal. Eu vou te falar, ali tem uma valeta ruim, chata de passar, e o carro ignora completamente. E vou te falar, eu já passei com muito carro de teste aqui que faz um barulhão nessa subida aí de paralelepípedo, e aqui não, tudo muito bem encaixado. O máximo que eu ouvi aqui de barulho foi coisa minha solta. E um ruidinho bem de leve na coluna do cinto aqui. Mas tem carro que se treme inteiro ali. E o Dealer X2 passou bem. Muitos me perguntaram também sobre a altura da suspensão, se é boa. Cara, eu de valeta, de pegar embaixo no assoalho, não peguei em lugar nenhum. Mas só a frente raspou em uma valeta que eu passei um pouco mais rápido também, eu abusei. Então assim, tá bem a contento. Não é aquele carro que fica raspando a toda hora. Igual um Onix era antigamente, né? Que tinha aquele lipzinho na frente que raspava em qualquer valetinha. Ó, vou passar um pouco mais ignorante aqui. Aí, passei ignorante. Aí ele pegou. Mas ele pega um pouquinho à frente lá porque a suspensão abaixa. Mas não é nada... o fato de
entrada e saída de garagem, ó, passar com parcimônia, não pega, é de boa. Entrada e saída de garagem e tal, ele não pega, ele não tem o queixo baixo. O que acontece é que ele tem a suspensão um pouco mais mole, e aí se você abusa, eu passei a 35 por hora naquela porra. Ó, mas ó, essa valeta é bem funda. Você passa normal, ele não pega. Ele tem altura para passar. É que se ele passa rápido, ele abaixa. Mas se você passar normal, é de boa. Ele não raspou em nenhuma valeta, em nenhuma entrada de garagem, estacionamento. A minha entrada de garagem lá, às vezes, alguns casos raspam também. Ele não raspou. É bem de boa, ó. Mais uma vez, essa valeta é bem funda. Passar normal. Que o par é meu. Ó, ele não pega. Ele não raspa à toa. É bem... Ó, passar ignorante. Ele dá aquela puladinha de roda na frente, mas passei igual um idiota nessa lombada, mas passando de boa. Bem tranquilo, cara. Suspensão bem neutra. Muito gostoso. Vou dar pé aqui nessa subidinha, ó. Aí ele quer sair, mas o controle de tração já entra. O carro tava no modo eco. Então é isso, basta você não dirigir com o controle de tração desligado, ele vai fazer o serviço aqui muito bem feito. O controle de tração entra numa boa. Eu senti que o controle de tração é bem calibrado no sentido de ele não fica te podando a toda hora. Não fica te podando, ele só realmente poda quando ele percebe a perda de tração, o carro está desnivelado, ele não fica atuando à toa. Todas as vezes que eu senti o controle de tração piscar aqui no painel, foi realmente momentos que o carro estava desnecessariamente perdendo tração. E até com potencial de causar algo indesejável, né? De eu rabear um pouco mais a traseira do que seria desejado, enfim. Controle de tração muito bem calibrado. E, falando sobre os Dolphin agora, esse carro tá bem no meio do caminho dos dois, do Mini e do GS. Ó, de novo. Eu quis fazer ele cantar pneu porque ali tem uma faixa de pedestre e na tinta ele fica mais liso. Então sim, ele canta pneu, ele tem força, mas não é... Não estamos falando de um Camaro, tá? É que de fato, pô, carro tração traseira, frente leve, torque instantâneo, um chão molhado igual esse aqui, ele vai querer dar uma saidinha, mas não é nada de outro mundo. E o controle de tração te coloca no trilho rapidinho. Que eu tava falando dos Dolphin. Sobre os Dolphin, eu gostei mais de andar nesse carro aqui do que no Dolphin GS. Nem faz muito sentido trazer o Dolphin Mini para essa comparação, porque o Dolphin Mini é bem menor do que esse carro, né? E tem menos potência também. Aliás, ambos têm, né? Ambos têm menos potência. Esse carro eu achei mais gostoso de andar. Posição de dirigir correta, bom desempenho, a dinâmica da tração traseira me agradou. O fato do Dolphin GS e do Mini ser tração dianteira, muitas vezes o controle de tração também poda umas valetas assim, ó. Você vai passar numas valetas meio de atravessado, igual eu fiz agora, e aí no Dolphin GS o controle de tração já entra, porque ele tá mais suscetível, né, a perder tração ali no eixo que tá esterçando. E aqui não, aqui eu achei a condução bem neutra, bem adequada. Me agradou, vou te falar, me agradou bastante esse carro. E esse carro tá vendendo bem, tem fila de espera, né? Muita gente quer esse carro, tá buscando, o preço é convidativo. Falando de autonomia, eu precisei carregar, olha, não tá nem me vendo aqui. Eu precisei carregar a bateria do carro, mas eu rodei bastante. Eu rodei 250 km com ele antes de precisar carregar. E eu andei assim, sem me preocupar com nada. Eu andei normalmente, nada de modo eco, nada. Eu botei o carro em modo esporte, fiz uns aceleros com ele pra ver desempenho e tal. Andei normalmente, regeneração zero, regeneração no standard, sem estar no máximo. E ele rodou 250 km com a perspectiva de ter mais 60 km de alcance, poder beliscar os 300 km. E numa situação catastrófica de pane seca, ter rodado 320. Então assim, eu gostei da autonomia do carro. Para um trecho urbano, achei muito contento. Uma viagem demandaria assim pausas, mas de novo, esse carro é para você usar aqui na cidade, ser o seu carro do dia a dia. Você que está pensando em fazer aplicativo, é um bom porta-malas, bem melhor que o dos Dolphin, espaço interno tão bom quanto o Dolphin GS.
E a vantagem de ter mais carregamento que o Dolphin GS, né? 70 kW. Então você poder carregar mais rápido. Eu achei a receita desse carro, sinceramente, imbatível. Abaixo dos 140 mil reais, você que tá procurando um hatch, e aí eu tô botando no balaio todo mundo. Polo, Onix, Tera. Vou colocar o Tera como hatch aqui também. Nenhum vai entregar um pacote tão interessante em termos de desempenho, de acabamento, de espaço interno, design relativo. Esse carro, não acho esse carro bonito em nenhum ângulo. Acho esse carro feio, aliás. Ainda mais nessa cor. Pra mim a cor desse carro tem que ser branca. Mas abaixo dos 140 mil, 136 que esse carro custa, eu não vejo nada melhor, sinceramente. Tem ADAS, tem segurança, tem desempenho, tem espaço interno. Esse carro se encaixa perfeitamente na minha realidade. Gostei da central multimídia. Ah, mas o pareamento é só via cabo. Não me aborreceu isso. Pelo contrário, às vezes uns Bluetooth, os pareamentos wireless não funcionam direito. Pra mim só Fiat e Jeep que pareamento wireless funciona contento. Chevrolet, Volks, Renault, que eu peguei e pareei Bluetooth, todos eu tive algum tipo de inconveniente. Ah, uma hora não conectou, outra hora ficou lento o sistema. Ixi. A Volkswagen Play, então, quando o carro ficou no sol, esquece. Trava mais que o Windows 97. Mas enfim, eu gostei do carro, cara. E abaixo dos 140 mil, na minha opinião, é uma das escolhas mais acertadas que você pode fazer para um carro urbano. Para economizar combustível, para não pagar IPVA, dependendo do estado. Aqui em São Paulo, para ficar livre de rodízio, para ter um bom espaço interno e, por que não, algum prazer ao dirigir também. Vamos falar a verdade, esse carro é prazeroso de dirigir. Não tem por que esconder isso. Ao contrário, é a verdade cristalina. Carro gostoso de andar, ué. Não tô comparando ele com RS6, não é isso que eu tô falando. Mas por 140 mil reais, quem que vai fazer isso aqui, ó? Uhul! Quem vai querer achar que eu sou um drifteiro? Ninguém. Ó, aqui ó, na subida também, torque instantâneo. Carro na subida, você sentindo o impulso do torque. É bom, velho. Carro bom de andar. Enfim, você é dono do seu dinheiro, você sabe o que te atende. Eu só te falo, não deixe de olhar esse carro. Não o desconsidere logo de cara. E é isso. Quem trouxe essa análise foi João Anacleto e eu vou replicá-la aqui. Os Dolphin, depois que esse carro foi lançado, esse carro tá bombando em venda, o Geely X2, e os Dolphin não perderam venda. E um Tera que fazia 10 mil unidades mês, agora faz 8. Um Onix que fazia 8 mil unidades mês, agora faz 6. Ou seja, cada vez mais as pessoas vão deixar de olhar para o carro elétrico como um carro elétrico e começar a olhar tudo como carro. Qualquer um desses atende a minha necessidade. E para atender a sua necessidade e fazer você entender que o seu dinheiro valeu mais do que os outros, esse carro aqui é a medida certa. Muito bom. 6 anos de garantia para o carro, 8 para a bateria. A Geely não tá para brincadeira, comprou parte da Renault, vai fabricar esse carro no Brasil em breve. É uma receita muito boa. E as outras marcas já estão olhando para isso. A Chevrolet lançou o Spark EUV, a Stellantis vai vir com o Leapmotor A10. Então quer dizer, cada vez mais esses carros aqui serão um pãozinho quente, tanto no mercado de novos quanto de seminovos também. Certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Esse Fiesta aqui, foda-se, meteu-lhe o foda-se. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e cuidem-se muito bem. Abraço.